E o terceiro é o espaço e a geografia diferente. Então, a Bíblia não aconteceu, os episódios bíblicos, no Brasil. E, na verdade, nem se você for visitar, o pessoal visita Israel para conhecer as coisas da Bíblia, mas não tem nada lá. A geografia mudou muito. E geografia na Bíblia, principalmente pelo estilo dos hebreus escreverem, e o Novo Testamento vai pegar o mesmo estilo, mesmo sendo em grego, é um estilo de, você não tem assim aquele negócio geográfico, fale o seu endereço, não tinha endereço, não tinha número, você falava o nome da sua cidade. Então, toda vez que a Bíblia vai falar, ou toda vez não, mas a grande parte das vezes que a Bíblia vai falar sobre lugares geográficos, ela é muito mais do que um local. Ela quer dizer algo espiritual, sim. É uma informação que vem que a gente não percebe. Então, a gente está lendo lá em primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que falava que João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, pessoas vinham de Jerusalém, da Judéia, para o deserto, ali no lugar desértico que tinha o Rio Jordão, para ser batizado. Então, toda vez que aparece a palavra Judéia, é uma palavra que é elitizada da linhagem messiânica. Por quê? Porque são os descendentes da tribo de Judá. E aí, quem é a tribo de Judá? É o quarto filho de Israel ou Jacó. Então, os três primeiros vacilaram, foram violentos, dois foram muito violentos e perderam a primogenitura, e um dormiu com, sei lá, a mãe, eu não lembro agora quem era, dormiu com alguém aí que não era para dormir, também perdeu. E aí Judá recebeu a bênção de Deus por esse motivo e também por ter se sacrificado pelo irmão. Então ali ele ganhou, mesmo tendo feito coisa errada também, ele ganhou isso. E quando foi os filhos de Salomão, o reino dividiu, subiu 10 tribos para o norte, e ali viraram os samaritanos, viraram os galileus e tudo mais. Então, até isso, por exemplo, quando você ouve falar eles são galileus, isso é um jeito pejorativo de falar, sempre. Então, toda cidade tem um bairro que geralmente se coloca como pejorativo. Então, eu sou corintiano, eu posso falar, eu sou de Arujá também, as pessoas em São Paulo colocam as ZLs, Zona Leste. Zona Leste está um montão de bairros, tem também cidades, Suzano, Arujá, tudo aqui na Zona Leste, e sempre foi taxado de um lugar menor, que é os lugares dos corintianos. E então aqui em Arujá e na Zona Leste é a Galileia. Só que a gente lê e nem percebe que está falando da Judéia como um lugar bacana e da Galileia como um lugar menor, né? Um lugar ruim. Uma coisa interessante que a gente vai ver, João 8,48 diz assim: não estamos certos em dizer, está falando, os religiosos estão falando de Jesus, não estamos certos em dizer que você é um samaritano e está endemoniado. Então, eles queriam ofender tanto Jesus que, além de endemoniado, eles chamam Jesus de samaritano. Samaritano são os israelitas ali do meio que se misturaram. A única tribo que ficou lá no sul é a tribo de Benjamim, de Judá, que virou a Judéia ali, e também alguns levitas que ficaram lá, porque eles não tinham território, né? Eles ficaram ali no templo e alguns outros estavam lá em cima, eles estavam espalhados em tudo quanto é lugar. Então, presta atenção, olha que bacana, que interessante. A cada vez que a Bíblia fala algum lugar, vem com muito contexto, com peso, e a gente tem que olhar. Esse é um abismo, porque a gente passa sem perceber. Por exemplo, no Antigo Testamento, nos povos antigos, as montanhas eram lugares de conexão entre os céus e a terra. Então, a terra é um lugar onde não tinha mais o céu, né? Foi afastado. Os seres humanos foram banidos do céu, dos seres celestiais. Isso não só no judaísmo, mas em todos, no babilônico, no egípcio, tudo tem essa divisão. E todos os templos têm escadas grandonas, então você vai ver uma espécie de pirâmides ou uma espécie de templos que vão se construindo. Lá em cima tá, por exemplo, os templos babilônicos. Digita aí no Google templos babilônicos antigos, você vai ver uma espécie de pirâmide que é uma imitação de montanha, e lá em cima é o lugar sagrado. E é isso que, na verdade, Israel vai fazer. Ele vai colocar numa montanha, e a montanha, o monte sagrado de Sião, e lá em cima vai botar o templo, né? E no meio do templo está o lugar mais sagrado. Então, sempre se via o monte como um lugar sagrado. Então, várias vezes fala que o profeta, por exemplo, Elias fugindo
de Acas e Jezabel, ele vai para o monte para ouvir Deus. Ele está indo para um lugar sagrado. E a gente pensa que ele só está subindo um monte. Moisés, ao receber entrar na presença de Deus, ele entra no topo do Monte Sinai. Aliás, o topo do Monte Sinai, só para uma coisa aqui, não vou explicar muito bem, mas fica aí uma dica. Tenta ler Êxodo, e toda vez que fala do topo do Monte Sinai, leia Éden, porque literalmente Moisés está descrevendo todo o simbolismo do topo do Monte Sinai. Aquela cortina de fogo é a espada flamejante que ficou na porta do Éden. Lá dentro, a presença de Deus é a presença do Éden. Você vai ver várias vezes aquela fumaça, aquele fogo. Ali é como se Moisés, ao subir no monte, ele teve autorização, o povo não quis, ficou com medo, de entrar no Éden para ouvir Deus. E o Éden, a palavra Éden, que no hebraico é delícias também, os manjares, no grego, no Novo Testamento, vai ser traduzido como paraíso. Então, quando Jesus vira para o bandido que está do lado dele, fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a gente fica dando ênfase no hoje. Então é agora o céu vai... Cara, para de tentar colocar coisa no texto que não está. Mas uma coisa que a gente não percebe, que está no texto, Jesus está falando, hoje mesmo você vai entrar no Éden, como Moisés entrou e como um dia Adão e Eva esteve, que é a presença de Deus. Éden quer dizer presença de Deus ali. Então você vai ver. Então, por exemplo, no Salmo 121, fala assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Olha que interessante. Nesse trecho tem dois abismos. Tem o abismo da língua e o abismo da geografia, que a gente não entende que o monte é sagrado. E é interessante que da língua, assim, não tinha interrogação, exclamação, nas línguas antigas. A gente que vai pondo dependendo do contexto. E nesse trecho, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, o que sempre você entendeu? Tem duas possibilidades de tradução que a gente não sabe direito qual é a tradução. Uma Bíblia faz uma opção, outra Bíblia faz outra. Que não faz muita diferença quando você entende o contexto todo de Salmos, mas é interessante aqui, fica a dica, que você entender esse abismo. Porque a tradução que às vezes a Bíblia escolhe é assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro, como se fosse uma pergunta. E pode ser assim, eu elevo os meus olhos para os montes, e lá do monte sagrado de Deus, que é onde está o templo, é de onde virá o meu socorro. Então você tem essas duas possibilidades, como se fosse uma pergunta. Se você tem a primeira opção, que é uma pergunta, geralmente você está num vale da sombra da morte, por exemplo, e os assaltantes vinham de cima das montanhas. Então, quando ele está passando no Vale da Sombra da Morte, olha os assaltantes começando, tipo o filme do Mad Max, né? Os assaltantes começando a aproximar, ele fala, eleva meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ele está gritando como desesperado, porque os assaltantes veio. Mas se você entender que, na verdade, o autor bíblico está elevando os olhos para o templo sagrado, para onde está Deus, ele está falando que ali ele está vivendo uma angústia, na caminhada, mas ele fala, e aí nessa caminhada eu elevo meus olhos para os montes, que é de lá que vem meu socorro. Tá vendo como, dependendo do que você entende de geográfico, vai ser mais fácil você superar esse abismo? E talvez por último, talvez você repara uma coisa geográfica, você percebe que todo o exílio em Gênesis é para o leste. E por que sempre para o leste? É por onde o sol nasce. Então, quando Adão ele é expulso, ele sai pelo lado leste do Éden. Quando Caim ele vai fugir com a marca ali que Deus colocou, ele vai para o lado leste. Depois vão o pessoal para a planície de eu acho que é Sinear, não lembro quando é ali em Gênesis 11 que está a Torre de Babel, Gênesis 10, 11, ele está indo para o leste, porque o leste é onde ficava a Babilônia. Sempre coisa ruim vai para o leste. E é interessante que o leste ali, você vai perceber que o leste representa muito a Babilônia, porque na verdade não era tão leste, era leste para o alto, assim, né? Aonde tinha ali. E na verdade Babel é Babilônia, né? A mesma raiz da palavra ali, e eles estão construindo uma torre na Babilônia, né? Olha que interessante, tanta coisa acontece na Babilônia, depois para onde vai ter o exílio do povo escolhido para a Babilônia, né? Então você vai ver o deserto ganhando um outro significado por causa
da peregrinação e tudo mais, o Monte Sinai e tudo mais. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!